Este vídeo foi produzido para a disciplina Arqueologia Brasileira, do MAI-USP. Meu nome é Eduarda Wagner da Cruz e o tema deste seminário são as casas subterrâneas, apresentado a partir dos tópicos a seguir. A arqueologia brasileira tem dado atenção, desde a década de 60, a um tipo muito especial de antiga ocupação humana encontrada em muitos pontos do Planalto Meridional. Verdadeiras obras de engenharia, as casas subterrâneas eram escavadas num formato circular em solo compacto ou rocha, cujas marcas deixadas no solo ajudam a entender melhor a luta pela sobrevivência, a organização em sociedade e os rituais dos primeiros habitantes do Planalto. A partir da década de 1960, crescem os estudos sobre sítios arqueológicos relacionados a essas estruturas, tanto a partir de pesquisas realizadas por arqueólogos ligados ao Pronapa, como também por outros pesquisadores. Na região do Planalto, pesquisas importantes realizadas nesse momento são feitas por La Sálvia, Schmitz e Miller, no Rio Grande do Sul, Piazza, Reis e Rohr, em Santa Catarina, Schmitz e Blasi, no Paraná, e também por Araújo e Prus, em São Paulo. Mais recentemente, entre o final da década de 1990 até o presente momento, as pesquisas arqueológicas em estruturas subterrâneas ganharam uma maior intensidade, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas também com importantes avanços no Paraná e em São Paulo. Trata-se de verdadeiras casas circulares escavadas na terra, em alguns casos em rocha basáltica, em outros em basalto composto ou rocha mole de arenito. Suas dimensões são variáveis. Os registros mais importantes revelam estruturas com tamanhos médios entre 2 a 20 metros de diâmetro, com uma profundidade média entre 2 a 6 metros. Podemos dividir as casas subterrâneas quanto ao tamanho em 3 grupos: casas pequenas, compreendendo diâmetros de até 5 metros, casas médias, entre 5,1 e 10 metros, e casas grandes, a partir de 10 metros de diâmetro. Segundo a descrição de vários pesquisadores, com base nas casas melhores conservadas, sobre a cova circular que delimitava a casa, erguia-se uma cobertura de folhas. O teto, sustentada por uma estaca principal no centro, que descia até o chão da casa, e estacas laterais, que radiavam do mastro central e se apoiavam na superfície do solo, na parte externa. Esse teto ficava pouco acima do nível do terreno, garantindo ventilação, iluminação e trânsito. Em algumas casas, onde as paredes eram compactadas com argila mais fina, os arqueólogos mencionam terem encontrado revestimento em pedra nas paredes ou parte delas. Embora em um número significativo de sítios arqueológicos as casas subterrâneas apareçam isoladas, geralmente elas encontram-se agrupadas, seja formando pares, seja formando verdadeiras aldeias com mais de 5 casas, sendo recorrente os agrupamentos com uma média de casas entre 8 e 10, e havendo, às vezes, casos de mais de 20 casas em um mesmo lugar. As casas subterrâneas aparecem dentro de capões de mato ou em campo aberto perto de córregos, nascentes ou banhados. Certamente, essas estruturas são uma adaptação dos povos indígenas ao frio do Planalto Meridional e, por isso, são encontradas frequentemente em áreas de alta altitude. Com o sólido telhado e o fogo aceso no seu interior, ela manteria o calor nas noites frias do outono e do inverno. Atualmente, as casas subterrâneas são geralmente identificadas pela presença de uma depressão, um buraco mais ou menos circular, coberto com vegetação. A preservação da estrutura de uma casa subterrânea é muito rara, já que ela acaba, naturalmente, sendo erodida ao longo do tempo. Alguns arqueólogos sugerem que as casas subterrâneas não teriam sido estruturas específicas de habitação, mas sim centros cerimoniais ou até locais de depósitos ou armadilhas, dependendo de seu contexto,
sua forma e tamanho, uma vez que muitas vezes as casas maiores são encontradas isoladas ou estão presentes justamente nos menores conjuntos de casas subterrâneas. Ainda assim, a posição mais comum e sustentável indica que essas estruturas realmente eram as residências dos grupos humanos que as construíram. No interior das casas subterrâneas, temos ao menos 3 tipos distintos de registros: estruturas de combustão, fragmentos cerâmicos e líticos. Essas evidências apontam tanto para a atividade de processamento e consumo de alimentos, quanto para a produção e o uso de artefatos. As casas subterrâneas possuem uma distribuição ampla no sul do Brasil. Aparecem em maior quantidade no Planalto Meridional, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, passando pelas áreas altas do Paraná e sudeste de São Paulo, se tornando mais raras ou até mesmo desaparecendo nas regiões setentrionais. As casas subterrâneas estão associadas a grupos ceramistas da tradição taquara e tararé. A tradição taquara, mais representada na porção meridional, e a tradição itararé, na porção central e setentrional do território brasileiro. Este tipo de sítio está diretamente relacionado aos grupos G, cuja origem parece estar no Planalto Central do Brasil, de onde teriam se expandido em diferentes fluxos para o sul, desde cerca de 3.000 anos atrás, segundo dados linguísticos, e posteriormente diferenciando-se em famílias como o Xoclen e o Caigang, representantes atuais do que tem sido denominado G meridional. Para quem quiser saber mais, estas foram as referências que eu utilizei para produzir este seminário. Obrigada!